Hello World, vamos iniciar a aula 1 no curso de DSOS, Desenvolvimento de Sistemas Operacionais Simples. Nesta aula, iremos aprender a como criar um bootloader e 3 formas de Hello World. Vamos começar! Então, vamos iniciar criando uma pasta chamada pasta teste. E nesta pasta vamos guardar os arquivos, o arquivo assembly para teste do nosso primeiro bootloader. Vamos clicar na pasta OS Files, que nós criamos anteriormente, e vamos copiar a pasta Firewall e Rufus para dentro da pasta teste, apenas temporariamente, pois vamos excluir estas pastas. Nós vamos abrir um editor e vamos criar o nosso arquivo ASME. Então, eu vou salvar dentro da pasta teste, que está na área de trabalho, teste, e vamos dar o nome de apenas boot.asme. ASME é a extensão do assembly. Ok. Após criada, nós vamos iniciar desenvolvendo o nosso bootloader. O bootloader, na verdade, ele é um sistema que está gravado na MBR, Master Boot Records, né, que é o registro mestre de inicialização. Este registro mestre de inicialização, ele se encontra no primeiro setor do disco, seja ele disquete, pendrive ou HD. A BIOS, ele carrega o código que está nesse primeiro setor para a memória e é carregado exatamente no endereço 7600. Então, vamos iniciar aqui abrindo chaves, digitando em maiúsculo bits 16. Vamos criar um sistema com arquitetura 16-bit. E agora, abrimos chaves e vamos digitar org, de organização. Vamos organizar um endereço da memória chamado 7C00, que é o endereço onde a BIOS vai procurar o nosso código. Logo abaixo, vamos criar aqui a instrução times e vamos definir um número, 510. Sabemos que o bootloader, o registro mestre de inicialização, ele deve conter obrigatoriamente 512 bytes. Desses 512 bytes contém alguns códigos, algumas meta-tags e também contém uma tabela de partição. Então, a BIOS ela precisa identificar os 510 bytes mais 2 bytes que serão a assinatura, e essa assinatura ficará no final. Então a gente vai fazer o seguinte, menos S, enfim, S, que aqui nós estamos dizendo, preencha 510 vezes do fim até o final de 0, ou seja, DB0, data byte 0. E vamos criar a assinatura, que é o que vai identificar se o disco contém um sistema operacional. Se caso o disco tiver esta assinatura, a A55, no final dos 512 bytes, significa que ele contém um sistema operacional. Se caso ele não tiver, ele não contém um sistema operacional e ele não é carregado. Então, é essa assinatura que vai fazer a BIOS carregar o sistema operacional para a memória. Ok. Nosso bootloader está pronto. Se a gente for executar do jeito que ele está agora, não vai acontecer nada, né? Simplesmente ele vai iniciar pelo pendrive. Então vamos fazer um teste aqui. Nós vamos iniciar aqui a pasta teste, Firewall. Vamos dar um duplo clique no Firewall. E aqui
nós vamos escolher aqui em Select a File, vamos escolher aqui um arquivo bin. Porém, como eu não tenho nenhum arquivo bin, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o prompt de comando, cmd, digitar cd desktop para ir para a área de trabalho, cd teste para ir para a pasta teste, e vamos digitar aqui nasm, formato bin, o arquivo boot.asm, ou de output, saída, arquivo boot bin. Vamos compilar o arquivo asm, assembly, para arquivo binário. É este arquivo binário, ok, compilado. Então, será este arquivo binário que vai ser carregado no pendrive. Porém, a gente precisa primeiro escolher aqui este arquivo binário, o boot.bin. E aqui tem o cabeçalho 01, cilindros, que tem exatamente 79, vamos deixar no cilindro 0, e o setor, que é o setor 1, já que é o primeiro setor que deve ser carregado do disco. Então, a MBR ela deve estar nesse primeiro setor. Vamos adicionar add, e aqui é colocado no primeiro setor. Aqui em Output File, nós vamos escolher aqui o nome do sistema, o nome do arquivo que vai ser convertido para arquivo de imagem de disco. System, salvar, e vamos dar um Create File. Este arquivo de imagem de disco geralmente é o arquivo de imagens de um sistema operacional que é colocado em um disquete. É um arquivo de disquete. Porém, nós vamos botar ele pelo pendrive. Ok, vamos fechar. Vamos clicar em Rufus. Primeiro, insira um pendrive em qualquer porta e vamos executar o Rufus Portable. Sim. E vamos esperar o Rufus Portable ler a porta do pendrive para podermos botar o pendrive. Depois de aberto, o pendrive aqui é identificado no label disco 6, 8 GB. E aqui vamos escolher essa opção de FreeDOS para imagem DD. Ok, vamos escolher aqui nesta opção System, o arquivo que acabamos de criar, o arquivo IMG. Agora vamos iniciar o processo de formatação do pendrive e de inserção do nosso arquivo de imagem. Ok. Ok, pronto. Vamos fechar. E vamos agora iniciar a nossa máquina virtual executando como administrador. Ok, nós temos aqui nossa teste OS desligada, com o nosso reconhecedor de USB. Então agora vamos iniciar com o pendrive plugado. Então nós temos aqui esta mensagem, pois nosso bootloader ele não contém nenhum código executável. E é isto que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um código no próprio bootloader como demonstração inicial de 3 formas de Hello World. Vamos desligar a máquina e vamos deixar até aberto. Ok. Então, vamos começar a criar 3 formas de Hello World. Primeiramente, nós vamos criar uma chamada de sistema, call, que é a instrução para chamar uma rotina. Vamos criar a rotina Hello World. Vamos chamar a rotina Hello World, que não está criada ainda, então vamos criá-la logo abaixo. Hello World, 2 pontos. Pronto. Nessa rotina, vamos criar a primeira forma de Hello World. Então, primeiramente, vocês vão mover para o registrador H a função da BIOS 0E.
toda função é colocado o H depois do código hexadecimal, que são funções em formato hexadecimal. Porém, você poderá colocar também em formato decimal, binário ou até mesmo simbólico. Então, o registrador H vai ter a função 0E e vamos colocar em AL, move AL, o dado 48H e int 10. O que acontece? A função 0E é uma função da BIOS para imprimir caracteres na tela. Os caracteres que serão imprimidos ficarão no registrador AL. As funções da BIOS ficarão no registrador AH. Então, AH mais AL é o mesmo que dizer AX, pois AH ele tem 8 bits, AL ele tem 8 bits, AX é 8 bits mais 8 bits, que será 16 bits, na qual é o nosso sistema de 16 bits. Então, cada registrador ele tem 8 bits de dados, ou seja, 1 byte. Então, eu estou colocando 1 byte hexadecimal dentro de H, que é a função da BIOS, e mais 1 byte dentro do registrador AL, que é o dado que vamos imprimir, que é o dado H, né, o caractere H. Int 10 é uma interrupção de vídeo ou de monitor. Ou seja, a partir do momento que nós chamamos uma interrupção de vídeo, né, o monitor ele vai se comunicar com a memória, capturando este dado que estará na memória. Então, esse move AL, esse registrador, vai enviar para a memória esses dois dados aqui. E o int 10 vai pegar os caracteres que estão na memória. Ok, vamos agora, já que a H já tem 0E, então vamos só definir o que está em AL, que são os dados que vão ser imprimidos na tela. Então, move AL, vamos colocar 65, int 10 para mostrar na tela, move AL 6CH, int 10 para mostrar na tela, move AL 6C novamente, que é o L, int 10 para mostrar na tela, move AL 20H, que é o espaço, int 10H, move AL 57, que é a letra W, move AL 6F, int 10, que é a letra E, move AL 72H, int 10 para imprimir na tela, e move AL 6CH, int 10 para mostrar na tela, e move AL 64, int 10 para mostrar na tela. A partir do momento, nós temos aqui todo o código para imprimir na tela cada caractere responsável pela palavra Hello World, H-E-L-L-O. Né? E como a chamada de sistema ela deve ter um retorno, então vamos colocar a instrução RET para retornar, onde RET vai retornar para sua origem de chamada. A partir do momento, os códigos que estiver abaixo dele que vai ser executado. Então, depois que a rotina Hello World é executada e é retornada para a função de origem, nós vamos criar outra instrução chamada call, né? Jump line. O que o jump line vai fazer? Jump line pula linha. Então, nós vamos criar aqui o jump line, a rotina jump line, e vamos criar os caracteres para pular de linha. Move H 0E, move AL 0AH, int 10, e move AL 0DH, int 10. Agora, retorna para a chamada inicial. Então, o 0A é o caractere para pular para a segunda linha. O 0D é o caractere para voltar para a primeira coluna. Essas duas funções aqui, elas simulam o enter, o funcionamento do enter, quando você quebra uma linha. Ok, então agora vamos para a próxima rotina, que é
pointer string. Tá. Esta rotina é exatamente a rotina para criar um ponteiro de string, pois esta será a nossa segunda forma de Hello World. Esta é a primeira e tem a segunda forma que vamos criar o ponteiro de string. Então, pointer string. Então, vamos lá. Move C hello. Hello será uma referência de memória. C é um registrador de origem, onde ele vai guardar o endereço da memória de hello. Vamos criar logo abaixo a referência de memória hello, db de data bytes, né? E vamos criar aqui a nossa string hello world. E vamos colocar um ponto de exclamação para diferenciar da primeira string que vamos exibir. Vamos colocar aqui 13, 10, 0. O 13 é basicamente o 0D e o 10 é o 0A. O 0 é o final da string. Então, vamos lá. Aqui em pointerString eu defino o registrador C para referenciar o endereço da memória de hello, que é essa string. Então, vamos colocar hat para retornar. E agora, nós precisamos criar uma rotina que vai exibir essa string. Então, pointerString, ele seta o ponteiro para C de hello, e vamos criar aqui a rotina printString. Logo abaixo, eu crio aqui minha rotina, printString, e vamos iniciar aqui para ler dado por dado aqui. Sabemos que essa string está no registrador C, pois ela vem de hello e hello é colocado em C. Então, primeiramente, vamos aqui colocar mov h 0e para imprimir caracteres na tela, mov al, que são os dados a ser imprimidos, e vamos colocar entre chaves, entre colchetes, C. Tudo que tiver, o registrador que tiver em colchetes, ele será o primeiro caractere daquele registrador. Então, se C guarda o endereço de hello, qual será o primeiro caractere que está nesse endereço C? Será H. Então, a L vai guardar a letra H. Então, agora vamos colocar aqui uma subrotina print. Logo daqui, ele vai pular para essa subrotina. E vamos criar aqui int 10 para imprimir o caractere que está em AL, que é o caractere H. Então, vamos lá. Inc.C. A instrução inc é para incrementar um valor, assim como a instrução dec era para decrementar um valor. Se vocês conhecem de programação, inc, você vai decrementar um valor que está em C. Se o endereço de memória contém o que está no primeiro endereço, inc.C vai incrementar mais o endereço de C. Se o endereço de C aqui aponta para o primeiro byte que está nessa referência, que é H, o incremento de mais um será o E. Então, inc.C vai incrementar C, que vai resultar em E. Vai apontar para a letra E. Então, vamos colocar este E, que está agora em C atualmente, dentro de AL, né? Agora, vamos comparar o AL com 0. A L está nesta posição. Se ela estiver nessa posição, significa que chegou no final da string. Se chegou no final da string, então para a execução. Mas se não chegou, então ele não vai ser 0. Ele vai estar por aqui, mas não vai estar aqui. Então, compare a L com 0. Pull, jump, not equal. Print. Ou seja, pule para print se não for igual a 0. Compare a L com 0. Pule para print se não for igual a 0. Não é igual a 0? É. Então, ele vai pular para print novamente e vai executar de novo. Incrementa-se. Aí, compara a L com 0. Vai ser L. Não é igual a 0? Então, ele vai pular para print de novo. Ele vai fazer um loop de repetição, pulando para print, até a string chegar a 0. Quando chega a 0, ele não vai pular para print. Ele vai executar a próxima instrução, que será o hatch.
de retorno. Então, ele vai parar a rotina e vai retornar para a chamada dele. Assim, ele já tem exibido toda a string na tela. Ok. Então, agora nós vamos... Aqui é a primeira forma de Hello World. Primeira forma de Hello World. Vamos dar aqui... Aqui é a segunda forma de Hello World. E agora vamos criar a terceira forma. Vamos criar agora um call pointer buffet. A terceira forma é exibir um Hello World através de entrada de dados pelo teclado. Então, para isso, os dados que digitamos no teclado precisa guardar em uma variável, uma referência de memória. Essa referência de memória será chamada de buffer. Então, vamos colocar buffer. E vamos colocar a primeira instrução que colocamos aqui, para você ver a aplicação dela. Em vez de colocarmos assim, ó, um buffer de 20 posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui será um buffer de 20 posições. Porém, em vez de fazer dessa forma, vamos fazer de uma forma mais prática. Vamos colocar aqui times 20 db0. Ele vai preencher esse buffer de 0 20 vezes. Times é vezes. Então, ele será um buffer de 20 posições. Ok. O que vamos fazer em pointer buffer? O pointer buffer, ele nada mais nada menos que vai setar um registrador DI para buffer. E vamos retornar a rotina. Assim como movemos o endereço de memória de hello para C, que é C é um registrador de destino, source index, aqui é destiny index, ou seja, vamos mover a referência de memória do buffer para um registrador de destino. Enquanto que C vai ser capturado o caractere que está em C, o D vai ser colocado, ou seja, ao oposto. Vamos colocar dentro de D o que está digitado pelo teclado. Então, ele é um registrador de destino de caracteres. Então, vamos criar aqui, então, assim que D está com a referência de memória do buffer, vamos chamar agora uma rotina readString, que vamos ler a string do teclado, né? Então, ok. Assim como printString, vamos criar aquela outra rotina, readString. Vamos ler os caracteres do teclado para ser guardados em tempo real para o buffer. Então, primeiramente, vamos colocar dentro do registrador AH a função da BIOS 00. Beleza. É a interrupção que vai decidir o que vamos fazer com essa função. Int 16. Cada interrupção, como a int 10, int 13, int 15, int 16, cada interrupção vai ter várias funções da BIOS responsável por alguma tarefa. Exatamente essa interrupção, mas essa função é para ler um teclado, um caractere do teclado. Ela vai esperar que um usuário digite um caractere. Beleza. Assim, quando o usuário digita o caractere é guardado em AL, o caractere do teclado. Então, vamos colocar mov h0e para imprimir. Então, 0e, vamos imprimir o que está em AL na tela, né? Então, vamos digitar a interrupção int 10 para imprimir o que está em AL na tela, será o caractere digitado. E agora, vamos guardar o AL dentro da primeira posição do registrador DI. Como nós definimos aqui, ó, na primeira chamada, pointer buffer, ele vai guardar o endereço de memória de buffer para DI, certo? DI vai ter o endereço de buffer, que tem 20 posições. Então, em readString, vamos guardar o que está em AL, que foi lido pela interrupção 16, vamos guardar na primeira posição de DI, né? E para isso, para ser possível guardarmos na próxima posição, vamos incrementar o endereço DI para mais um, onde ele vai ir para a próxima posição do buffer. Então, vamos comparar AL com Enter 0D. Se o usuário digitou Enter, né, o que acontece? JNE pule para readString
se não for igual a 0D. Enquanto o usuário digitar algo que é diferente de Enter, então ele vai pular novamente para red string, executando como loop de repetição. Quando o usuário digitar 0D, ele não vai pular para red string, então ele vai executar a próxima instrução, que será mov h 0e, vai imprimir na tela o que está em AL, que será 0a, int 10. Se o AL já conterá o 0D, agora precisamos imprimir o 0a. Agora ret, e assim vai ocorrer uma quebra de linha. Desta forma, aqui nós acabamos de guardar dentro do buffet todos os caracteres digitados, né? E agora nós imprimimos também cada caractere digitado, porém nós devemos imprimir novamente na linha de baixo. Para isso, nós precisamos chamar call pointer string buff. Vamos criar um novo pointer string e vamos chamar o print string novamente, assim como chamamos aqui, ó, print string, nós vamos chamar aqui também, ó. Entendeu? Então aqui o pointer string buffet será uma terceira versão do ponteiro, que é o seguinte: pointer string buff. Enquanto aqui nós definimos o endereço de hello para si, que está com o valor hello words, em pointer string buff nós vamos definir para si o que está em buffet, porque nós vamos imprimir na tela o que está em buffet e não o que está em si. Por isso que pointer string é para imprimir na tela, para definir em registrador o hello, que será esta variável. Porém, queremos imprimir o que está nesta variável, que é o buffet. Então, por isso que precisamos criar um ponteiro de si para buffet, assim como um pointer string. Então, nós chamamos aqui em cima o pointer string buff, para mover o buffet para si, e vamos imprimir o que está em si, já que nossa instrução print string, ela lê cada caractere de si. Entenderam? Então, está pronto aqui, e vamos até comentar aqui, terceira forma de Hello World. Primeira forma, segunda forma, terceira forma. Ok, então vamos compilar. Aqui já está pronto aqui, né? Bootasm para bootbin, vamos recompilar. Foi recompilado. E vamos agora iniciar o Fergurol para criarmos nossa imagem de disco baseado no arquivo recompilado. Bootbin system, que será nosso arquivo de imagem, e vamos adicionar aqui no primeiro setor e criar o arquivo. Enquanto isso, já vamos abrindo o Rufus, claro, com o pendrive bootado, plugado. O pendrive deve estar plugado na porta USB. Ok, vamos escolher imagem DD, escolher o arquivo system, iniciar, processo, ok. Vamos aguardar. Vamos fechar e abrir a nossa máquina virtual. E não se esqueçam de colocar também o jump print, que eu também estava esquecendo aqui, de colocar o jump e o dólar para o programa travar aqui. Senão, quando ele retornar em print string, ele vai pular para a próxima instrução, que será o Hello World, e vai reimprimir novamente o mesmo Hello World, entende? Então o programa vai dar um conflito aqui, que ele vai retornar por uma chamada que não existe. Então você coloca jump e dollar para travar o programa aqui. Então a gente vai recompilar o programa.
E depois de recompilado o programa, vamos iniciar a máquina virtual como administrador. Ok, então vamos iniciar nossa máquina virtual aqui, clicando em iniciar. Já que colocamos nosso sistema no pendrive. Vocês podem digitar Ctrl mais C para mudar a resolução. Existem várias resoluções que você pode utilizar aqui. Eu estou utilizando a resolução de tela completa. Ok. Então aqui é a primeira forma de Hello World, que está até errado aqui porque está faltando o O, né? A segunda forma de Hello World e a terceira que é digitando Olá Mundo. E aqui é exibido abaixo o Olá Mundo. Agora vamos iniciar uma forma que é bootar pelo pendrive na máquina real. Ok, primeiramente vamos reinicializar o computador. Eu vou digitar a tecla Del para entrar dentro da setup. Vocês podem digitar aí F8, F11 ou F10, no meu computador é Dell. Entrei na setup e vou escolher as configurações avançadas da BIOS. Aqui, na ordem de boot, tem a First Boot Device, Second Boot Device. Eu vou colocar em First o primeiro dispositivo a inicializar, que é o USB HDD, que já está configurado aqui, né? E o segundo é disco rígido, né? Então o sistema operacional que estiver no USB, ele vai inicializar primeiro. E vou digitar F10 para salvar as configurações e sair. Então aqui ele vai inicializar agora pelo pendrive. Ok, esta primeira vez aqui ele saiu um pouco desformatado, né? A gente vai corrigir isso depois. Então aqui aparece o Hello World e Hello World, duas formas, e vamos digitar aqui Olá Mundo, que é a terceira forma, e dá Enter. E logo abaixo ele exibe Olá Mundo e até rola a nossa página aqui, entende? Então a gente vai corrigir isso depois em outras aulas, né, quando a gente fazer o nosso kernel, para poder limpar esta tela aqui, ok? Então deixamos essa aula por hoje e nas próximas aulas aí iremos ver como criar o nosso kernel e carregar no disco, né, carregar do disco o nosso kernel através de outras interrupções e funções. Então, até mais.